A revelação foi a seguinte. Tudo começou assim, tá? Eu tive um sonho. E neste sonho eu vi duas jovens, a qual ela largou no sonho, né? O Senhor mostrava as jovens abandonando a maquiagem, abandonando o esmalte de unha, todas as vaidades, aquelas coisas que no passado elas não faziam, elas tinham abandonado e de repente a igreja virou como se fosse um carro de rodas, como se tivesse pneus, né? Como fosse um carro. E começava a subir um asfalto muito alto mesmo. Essa foi a minha revelação, tá? Foi muito... e aquela igreja virou como um carro de Fórmula 1. Mas era uma velocidade tão linda que ela subia. Mas aí eu contei, né, a revelação, acreditando que seria uma bênção e tal, acreditando que também Deus faria uma obra, incomodaria a pessoa de entender aquilo ali, que foi Deus dizendo que tem prosperidade, mas que tem que tirar o pecado, que tem que tirar o erro, que precisa ser abandonado o erro, o pecado. E aí entreguei o recado, mas não foi aceito, né? Foi criticado, foi uma turbação, na verdade, né? Acabou se tornando turbação para mim, porque sempre é assim, você vai entregar algo, as pessoas não gostam. Mas ali eu orei a Deus e quando eu cheguei em casa, eu falei, poxa Deus, o Senhor me revelou aquilo, né? Acho que eu arrumei um problema para mim. E ali o Senhor foi e novamente, na mesma noite, eu não me recordo muito bem, o Senhor me deu novamente que aquelas duas moças passaram a ter uma grande responsabilidade com muitas crianças e largava tudo aquilo que não agradava a Deus, né, de pintar unha, sobrancelha, aquela coisa toda, e elas tomaram a direção daquele trabalho com muita criança, levando muita criança conduzindo para o céu. E novamente Deus me deu o mesmo sonho no dia seguinte, após eu ter sido, né, como que eu posso dizer, rejeitada a revelação. Pois bem, aí eu vim, no caso, muito triste, depois de não ter sido aceita. A segunda revelação não contei mais, deixei para lá, entreguei na mão de Deus e falei para Deus o seguinte: Senhor, fala o Senhor do seu jeito. Então, uma das pessoas ali responsável pela jovem teve uma revelação. À noite, ela me contou que orou a Deus e teve uma revelação. E a revelação foi a seguinte, tá? A resposta de Deus para ela foi essa. Havia um jovem sentado numa cadeira, assistindo uma mulher muito grande, inchada, muito inchada, em cima de uma cama. Essa mulher, ela não conseguia se mexer. E ela perguntou quem era aquela mulher, e o rapaz falou: é a minha mãe, ela tem 100 anos. Mas por que ela se levanta da cama? Ela não consegue se mexer, porque ela está muito inchada. E ali ela disse que quando ela retornou da revelação dela, né, ela disse que a voz de Deus bradou em seu consciente e disse para ela: a mulher inchada é a igreja, a Assembleia de Deus. A igreja cresceu, chegou a um nível que ela não cresceu espiritualmente, ela inchou na carne.
porque o pecado invadiu a igreja. O pecado entrou na igreja de tal maneira que aquele jovem que assistia à igreja inchar, a mãe inchar ou a mulher inchar, aquele jovem ali assistindo e vendo, são os crentes, representa, eu falei até inclusive para ela, são os crentes que estão vendo, estão enxergando de fora, estão vendo. Você que está aí ouvindo agora, estão vendo isso. Estamos vendo a grande mulher deitada em uma cama, inchando. Essa mulher tinha 100 anos. Qual foi a igreja neste ano que teve a festa de 100 anos de inauguração? 100 anos, né? Inclusive eu falo desse vídeo aí da Assembleia de Deus que fez 100 anos. Então, que foi a igreja, Assembleia de Deus, é a primeira igreja fundada, né, no Belém do Pará, a Assembleia de Deus. Qual foi a igreja que fez 100 anos? A Assembleia de Deus do Belém do Pará. A mulher quem? É a igreja do Belém do Pará? Não, a igreja é a mulher, é a igreja, a Assembleia de Deus, que antigamente era uma doutrina rígida, era parecido um pouco a Deus é amor, exigia-se manga 3/4, as camisas, as blusas das mulheres, né? Exigia-se que o homem andasse de paletó, o obreiro não podia andar na rua de camiseta, de bermuda. Hoje já andam de bermuda, já andam de camiseta. As mulheres não podiam andar com a saia acima do joelho. As mulheres não poderiam dirigir círculo de oração com seus seios de fora, com as suas coxas de fora, seu umbigo de fora. Hoje o pastor faz vista grossa, achando ele que Deus não vai cobrar dele, só vai cobrar da pessoa que está com os seios de fora e com as pernas de fora. Antigamente tinha uma conselheira, que tanto das irmãs quanto das jovens, onde o pastor, se essa conselheira chamasse atenção, o pastor chegava e falava assim: eu pude observar que a conselheira não agiu conforme a situação que me aconteceu no domingo à noite, no culto público, aonde aquela jovem entrou na igreja, causando escândalo com suas vestes. Ali a conselheira tomava vergonha e procurava chamar aquela jovem para conversar. Então, antigamente era assim. Não podia aceitar as coisas que estão aceitando hoje. Tem que haver uma reviravolta, tem que haver uma reforma, porque a Assembleia de Deus era exemplo. No meio de todas as igrejas, a Assembleia de Deus era exemplo de doutrina, exemplo de conserto, exemplo de disciplina, exemplo. Hoje não é mais exemplo. Os pastores estão fazendo vista grossa. A mulher inchada em cima de uma cama sem poder se mexer, é a Assembleia de Deus doente, é a Assembleia de Deus enferma, é a Assembleia de Deus inchada na carne, achando que está crescendo, está inchando de pecado, inchando de enfermidade, inchando de doenças, inchando distante de Deus, se distanciando. O rapaz que estava sentado assistindo, que ele dizia era sua mãe, é porque quantas pessoas como aquele rapaz, e como eu, e como quem sabe você que está me assistindo agora, sabe, esteja desse jeito, de longe, assistindo a igreja morrendo, se acabando com o pecado, se acabando com o pecado, se acabando com a vaidade, se acabando com a indecência, se acabando que hoje pode tudo, hoje pode casamento se destruindo um atrás do outro, o homem sai de dentro de casa, às vezes tem até uma mulher santa que se comporta como uma santa, se veste como uma santa,
Mas ele vai ao culto da igreja e quando chega lá, a maioria das outras irmãs estão expondo suas coxas, seus peitos, sua barriga, expondo com saias justas, parecendo uma salsicha no seu corpo, se expondo. E você fica... tem que orar. No caso, a mulher que se santifica, tem que estar orando para Deus guardar o seu esposo, porque não tem sido fácil, né? Assim também a mulher vai para a igreja, quando chega lá, aqueles irmãos com aquelas calças ajustadinhas, apertando o bumbum, apertando suas coxas, apertando suas partes íntimas, e quando não as suas camisas bem ajustadinhas no corpo, né, para mostrar o tamanho do seu peitoral, né, assim, então, aí, que situação, onde a igreja seria o lugar de você ir para ali sentir a presença de Deus, para você adorar, para você se envolver na glória do Senhor. Você não pode abrir o olho. Abriu o olho, você peca. Olhou para a direita, tu peca. Olhou para a esquerda, tu peca. Olhou para frente, tu peca. Olhou para trás, tu peca. Então tu só fica olhando para cima. E quando sai do culto, sai com uma baita dor no pescoço se não tiver cuidado. De tanto que você ficou com o pescoço inclinado, ou então você acaba dormindo porque ficou 2 horas de olho fechado. E normalmente 2 horas de olho fechado dá vontade de dormir. Se, né, Deus não estiver agindo no culto, aí piorou. Se porventura tiver um vaso que deu lugar ali, Deus vai usar ele, amém. E se não tiver ninguém para ser usado, como é que fica? É uma situação muito, mas muito delicada. Que Deus tenha misericórdia de nós e que a Assembleia de Deus, ela volte. Volte. Como que ela deve voltar? Volte suas origens. Comece a disciplinar. Comece a doutrinar, né? Comece a colocar pessoas que estão com seus seios de fora no banco, sentado, sem nunca mais ter oportunidade, enquanto não cobrir seus seios, suas pernas. Coloque no banco aquelas mulheres que estão se pintando, se maquiando, usando seus brincos, usando seus colares de ouro, de prata, sei lá o quê. Coloque no banco sentada só para assistir. E não deixe nenhuma delas subir no altar do Senhor, porque o altar do Senhor é santo, e nem tomar parte do corpo de Cristo, que é a ceia do Senhor, também é santa. E todas essas pessoas que começarem, todos esses pastores, se eles voltarem, se arrependerem, se eles se lembrarem do primeiro concerto que fez com Deus e voltar atrás, quem sabe essa mulher não consiga se levantar novamente. Quem sabe a Assembleia de Deus não se levante. Quem sabe? Então, pastores, você que está nos ouvindo, né? Tomara que a Assembleia de Deus se levante. Tomara que você que é da Assembleia de Deus, né, não fique só assistindo ela inchar e explodir, mas fique chorando a lamentar e a clamar a Deus para que levante pastores, líderes mundiais, que tome posse dessa situação, que tome posse dessa, né, levante, ajude a levantar a Assembleia de Deus de volta. Ajude a resgatar a Assembleia de Deus. Não deixa ela morrer. Não deixa ela se destruir. Já está se autodestruindo. Não deixem. Pastores, escute. Escute uma pessoa simples, uma pessoa que não tem nada, mas que tem Deus, tem tudo. Não tem nada em termo financeiro, mas que tem tudo em termo espiritual, que é Jesus na minha vida, o Espírito Santo na minha vida me guiando. Tá certo? Então, escute esse conselho. Esta mulher é a igreja. A mulher estava inchada em cima de uma cama e o rapaz estava ali a lamentar a sua mãe. Estava com 100 anos inchada, sem poder se levantar da cama. Então, em nome de Jesus, vamos orar,
Vamos acordar, pastores. Pastores, acordem. Despertem desse sono da indolência. Você que entrou nessa situação de achar que liberando o pecado dentro da igreja, que liberando a vaidade, mas isso não é pecado, Maviane, é pecado sim, é pecado. E o fermento é o pecado que está dentro da igreja. O fermento leveda, a Bíblia diz que o fermento leveda toda a massa. O fermento incha a massa. O povo de Deus é um povo santo, tem que ser um povo zeloso de boas obras. O fermento está levedando, está inchando a igreja. O pecado está dentro da casa de Deus, está fazendo inchar cada dia que passa, mas está se inchando. Ministério novo que está se abrindo. Se pelo menos fosse aberto para mudar a situação, não estão se abrindo para piorar a situação. Estão abrindo para poder ainda ali ficar dando instrução ao povo e dizendo ao povo que isso não tem nada a ver. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que esta mulher, que a Igreja Assembleia de Deus volte a ser o que era antes. Amém? Que Deus tenha piedade de nós. Amém, irmãos?